Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, é a aliança de Deus com Abrão. Diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Então nós vemos aqui a promessa que Deus faz a Abraão, que a descendência dele seria numerosa, e Deus usa, como ilustração as estrelas do céu, o firmamento, para ele olhar e contar, se ele pudesse, assim seria. E depois ele faz essa promessa que seria assim, e também revela que os descendentes dele estariam numa terra estranha, seriam escravizados por 400 anos e depois sairiam de lá, e ele seria sepultado em boa velhice. Então essa é a promessa, era uma das promessas para Abraão, ter descendência numerosa e os descendentes ainda habitarem uma terra especial que Deus já tinha reservado para a descendência de Abraão. E aí, o título da nossa meditação, da nossa reflexão de hoje, ainda ligado às promessas, é: Deus tem os seus caminhos para realizar os seus propósitos e cumprir as suas promessas. Vamos lá. Deus tem os seus caminhos para realizar os seus propósitos e cumprir as suas promessas. Então Deus fez uma promessa aqui para Abraão. E aí, a partir dessa promessa, ele tem os caminhos para que isso venha acontecer. A descendência de Abraão tinha um propósito. Deus tinha um propósito específico para a nação de Israel. Aquela nação seria uma nação que abençoaria as outras nações, seria uma nação missionária, que a partir dela as outras nações seriam abençoadas, e tinha essa promessa inicialmente na vida de Abraão: que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa bênção, ela se cumpre em Cristo, descendência de Abraão. E aí ele faz a promessa e age, estabelece caminhos para que os seus propósitos, o seu propósito e a sua promessa aconteçam. Vamos lá para Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1. E aí Deus prometeu que a descendência de Abraão estaria numa terra e seria escravizada por 400 anos. E aí começa aqui no capítulo 37, entra em curso os caminhos que Deus traçou para que esse propósito dele fosse cumprido. Inicia a partir da vida de José, aquele a quem Deus escolheu para que fosse para essa terra que Deus já havia separado com esse propósito, que era o Egito, para que a partir dele o que Deus prometeu, parte do que Deus prometeu a Abraão, se cumprisse na condição da multiplicação daquele povo lá. Então, no capítulo 37, no verso 1, diz assim: Jacó habitou
na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha tido. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas curvaram-se diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. O pai refletia naquele sonho que tinha acontecido, aquela revelação, e na realidade, aquele sonho, os dois sonhos que ele teve, não eram apenas sonhos. Então existem sonhos que são sonhos, O homem tem a capacidade de sonhar, é dado ao homem os sonhos. Quando você dorme, você pode sonhar. Tem sonhos comuns, mas tem sonhos que são sonhos de Deus, tem sonhos que são espirituais. E quando o sonho é de Deus, não é sonho, é revelação. E José teve uma revelação do que iria acontecer no futuro com ele, o que estava reservado para ele. E aí, no sonho, diz que ele governaria sobre seus irmãos, que eles se curvariam diante dele e também seus pais, seu pai e a sua mãe. E isso gerou ciúme nos seus irmãos. E aí, a partir desse sonho, desses sonhos, a partir dessa posição de José, desencadeia todo o processo, todo o caminho que Deus estabeleceu para José percorrer até que a promessa se cumprisse ali. E da saída daqui, que nós vamos ver o início, até ele chegar ao governador do Egito, houve uma trajetória longa. Ele começa aqui com 17, com 30 ele assume o governo do Egito, com 30 anos, 13 anos depois, a história se conclui. E aí nós vamos poder ver aqui um pouco da jornada que ele fez, do caminho que ele fez. Nesse mesmo capítulo, a partir do verso 12, 37, 12, ele começa a se movimentar, começa o movimento dele, o caminhar dele para esse propósito. No 12 diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui e os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e encontrou perto de Dotã. É interessante porque Jacó dá uma ordem para José, para ele ir até seus irmãos, para ver como estão, para trazer a notícia. E eles estavam em Siquém. E ele chega lá, e quando ele chega, parece que ele chega atrasado, eles já não estão mais lá, eles já vão para um outro lugar. E aí, ele é avisado pelo aquele homem, ele sai e vai para um outro lugar, ou seja, ele faz um outro caminho. É interessante que diz que ele estava perdido, ele se perdeu no caminho.
ele estava perdido. Mas aí, a partir da orientação daquele homem, ele vai para o lugar certo aonde eles estavam, onde os encontraria. Um dia eu e você estávamos assim perdidos, e nós encontramos com um homem que nos deu a direção e nos botou no caminho. Então, aquele homem foi usado porque tinha um propósito, porque encontrar com os irmãos fazia parte do que iria acontecer no propósito de Deus. Então, muitas vezes, nós chegamos em lugares e está tudo certo, e aí parece que nós estamos perdidos, ou nos perdemos mesmo, e alguém vai nos dar orientação, parece que chegamos atrasados, mas quando Deus tem um propósito dele, você não chega atrasado, você chega no tempo certo, no tempo dele. Ele poderia chegar ali e encontrar com aquele homem, nem aquele homem está ali, que já tinha ido embora. Ele poderia chegar ali e desistir e falar: não, eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele: ó, não achei meus irmãos. Era para eles estarem em determinado lugar, mas eles foram para outro e eu não achei. E Jacó falar: não, tudo bem, José, deixa, quando eles vierem eu converso com eles. Mas não era isso, porque tinha propósito, que tinha plano, aquilo fazia parte. E aí ele vai, e aí a história segue, e no 17 diz que o homem respondeu: e já partiram daqui, eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. A sequência do versículo: assim José foi em busca de seus irmãos e o encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe antes que chegasse e planejaram matá-lo. Verso 19: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Na realidade, o que eles queriam matar não era José. O que eles queriam matar eram os sonhos de José, porque os sonhos de José os incomodavam, os sonhos de José inquietavam. E aí Deus pode ter te dado sonhos, querido. Deus tem nos dado sonhos, que na realidade não são sonhos, são visões. E aí você compartilha a sua visão, o seu sonho, e aí as pessoas se levantam até para impedir que isso possa acontecer. Mas se é propósito de Deus, vai acontecer. E aí acontece isso. E aí, a partir desse fato, eles: não, vamos matar. Mata ele, acaba o sonho se cumpre nele. E aí no verso 23 diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-o e jogaram num poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra. Eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata ismaelitas, que o levaram para o Egito. E aí o propósito segue, o caminho segue, Deus tem esses caminhos. Aqueles mercadores passaram na hora exata, porque fazia parte do propósito de Deus. Eles poderiam não passar ali, José poderia ficar ali, como Rubem tinha projetado, mas era o propósito de Deus levá-lo até o Egito, porque fazia parte dos planos de Deus. E eles passam, e ele é vendido, e aí ele vai para o Egito. Ele tinha que passar pelo Egito. A promessa passaria pelo aquele caminho, passaria por ali. E aí, seguindo no verso 29, a partir do verso 29 desse mesmo capítulo, diz assim: quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue na túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho.
Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou por ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Verso 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. E aí a história segue. Ele vai para o Egito, o pai acha que ele está morto e todo aquele arranjo. Ele vai para o Egito, vendido para lá, mas ele tinha que passar pela casa de um homem chamado Potifar, fazia parte do propósito. Aquele caminho ele tinha que fazer, e ele passa na casa desse homem, né? E é interessante porque ele, na casa desse homem, ele é muito abençoado, e diz que Deus estava com José. E aquele oficial, quando percebeu que a sua casa era abençoada por José, deixou tudo. Ele já tinha delegado tudo ao comando, à administração de José. Tinha uma bênção de prosperidade sobre José e prosperava ali. E é interessante porque estava tudo certo, tudo arrumado. José estava bem. Depois de passar daquela situação, lá daquele poço, depois de fazer aquela viagem longa com aqueles mercadores, imagina a situação, um menino de 17 anos, indo para um lugar que ele não conhecia, sendo separado da família, numa condição de escravidão. Como você se sentiria no lugar de José? Imagine como aquele menino estava. E aí ele vai, levado para aquele lugar, e aí vai para a casa de um homem, e lá aquele homem o compra, lá ele permanece e ele é abençoado. Como ele tinha o controle de tudo, né? Tudo estava na administração dele, ele só escolhia lá o que ele queria comer, diz aí que ele, né? Então imagina a fartura que tinha naquela casa, se era uma casa próspera. Ele morava bem, estava bem alojado. Mas aí, né, repentinamente, aquela mulher manifesta um desejo por José e diz que foram dias dela assediando José, né? E José resiste, busca resistir, até o ponto que ele se controlava, mas ela não tinha controle, ela estava descontrolada, né? E aí tem uma música secular que diz: ela está descontrolada. E ela estava descontrolada. E aí ele teve que correr, porque nada ia deter aquela mulher, porque ela estava determinada. Ele larga a capa e sai. E aí ela conta uma história ao marido, inverte a posição toda, diz que foi o contrário, que ele que assediou, que ele que desonrou, que ele que desrespeitou. Foi nada disso. E o marido acredita lá na versão dela. E por conta disso José vai parar na prisão. Mas é interessante porque a prisão naquele lugar fazia parte do propósito de Deus para a vida de José. Capítulo 39, a partir do verso 13, vamos voltar ao 13, vamos voltar ao 11. Diz assim: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu.
Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Agora, imagina a cena, que cara de pau, né? Como é que mente, né? Cria uma história e sustenta aquela história mentirosa. Imagina a cena que ela fez. Devia estar chorando, acabada, né? Ele veio, quis me agarrar, né? E Potifar acreditou naquela história e por conta disso já foi parar no cárcere. Mas era necessário passar por ali. Até aquilo que aconteceu com ele ali foi permissão de Deus para que ele saísse daquele lugar. Porque ele estava tão bem instalado que pode ser que ele tivesse uma resistência para sair dali. Ele poderia ficar acomodado. Não, está muito bom aqui. Eu administro tudo aqui. Pô, eu fui escravo, eu sou escravo, eu fui vendido para cá sem nada. Agora estou aqui numa condição boa. Mas Deus tinha mais para ele, porque tinha uma promessa maior. E muitas vezes Deus permite que coisas adversas aconteçam onde nós estamos, para nos tirar de determinados lugares, para que nós possamos seguir o nosso caminho. E muitas vezes a gente não entende. Poxa, mas estava tudo certo aqui, estava tudo arrumado, por que eu saí daqui? E você ainda sai injustiçado, triste. É correto? Porque ele foi injustiçado. Era mentira. Além dele perder aquela posição que ele tinha, que ele ocupava naquela casa, o nome dele foi infamado. Porque ele sai daquela casa como alguém que não respeitou aquela casa e aquele homem. Imagina quando ele chegou lá, no cárcere. Porque quando entra lá, eu creio que se diz para aqueles outros, ou depois ele mesmo vai contar a história dele. Imagina ele contando a história para aqueles homens. Ele falou: pô, mas sou inocente. Não, tu não é inocente não, fala aí. Não, sou inocente. E é interessante que nós vivemos num tempo que cotidianamente a gente vê na televisão pessoas presas injustamente. Tem gente que está preso em casa porque já foi preso mais de uma vez e não tiraram a foto de lá, ou não procederam corretamente, e fica tendo que provar a sua inocência. E é uma luta. E quando se tem pouco recurso ainda, pior. Um desses casos, prenderam um menino e o pai falou: não, eu conheço meu filho. Não é meu filho, não é meu filho. E eles diziam: não, é seu filho. As testemunhas, é seu filho. E as testemunhas bancaram, foi ele. E o pai fez uma investigação por conta própria, foi na rua, viu tudo e pegou lá, estava filmado. Naquele exato momento, aquele menino estava passando em outro lugar e tinha sido assassinado uma pessoa no assalto. E não foi ele. E o pai falou: não, ele é inocente. Agora imagina aquela condição daquele menino lá dentro sendo inocente. Para alguém que não tem conhecimento nenhum desse universo de criminalidade lá naquele contexto. Lógico que ali, na questão de José, era uma outra. Aqueles homens que estavam lá, pelo menos o que é citado aqui, que era o copeiro e o padeiro, era uma outra condição. Eles estavam sendo castigados porque se rebelaram lá, de alguma forma eles erraram. Mas não eram pessoas criminosas nessa condição de violência. Era um outro contexto. Mas mesmo assim ele vai para lá, para aquele lugar, porque fazia parte dele passar ali. E aí ele fica naquela prisão. E aí depois de um tempo, dois homens que estavam lá, um copeiro e um padeiro, eles têm um sonho. Lá no capítulo 40,
a partir do verso 1, diz assim: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão. Sonharam, cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. Cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira como 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cacho. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e espremi na taça do Faraó e entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão. E aí, primeiro é o copeiro, ele conta o sonho, e José interpreta aquele sonho e fala: olha, você vai ser restituído à sua posição, mas lembra de mim, né? Quando você seja bondoso comigo, fala com Faraó a meu respeito e me tire dessa prisão. Então ele tinha que passar, aquilo fazia parte do propósito, fazia parte do caminho, e justamente aquele homem, né? E depois o padeiro conta o sonho, mas José diz que, ao contrário do copeiro, o padeiro não seria restituído, ele seria morto, né? E José e o copeiro voltaria, e o copeiro voltou à sua posição, e José falou: ó, lembra de mim quando você chegar lá. Só que ele esqueceu de José. E aí depois Faraó tem um sonho, 2 anos depois Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar, e o copeiro indica José. José interpreta os sonhos de Faraó, e aí ele sai daquele cárcere e vai se apresentar à presença de Faraó. E aí no capítulo 41, no verso 1, vamos ler o 1 e depois a partir do 8, diz assim: ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho, e ele estava em pé junto ao rio Nilo. Verso 1, no 8: pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prendermos junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear, trocar de roupa, e apresentou-se ao Faraó. E aí, ele que tinha passado pelo poço, ele que tinha seguido um caminho com aqueles mercadores, ele que passa pela casa de Potifar, ele que passa pela prisão, são caminhos que ele tinha que percorrer, e aí ele chega na presença de Faraó. E aí é interessante, porque ele interpreta os sonhos
de Faraó. Mas depois que ele conta, Faraó conta o sonho, né, o tempo de fartura e tempo de escassez, e José, além de dar a interpretação, ainda dá a solução. Ele falou, ó, tempo de fartura inicialmente, tempo de escassez. Esse intérprete era bom, porque ele, além de interpretar, Beth, ele já dava a solução. Ó, o sonho é assim, e vou te dizer como que você tem que fazer. E aí ele fala com o Faraó. E aí quando ele passa, diz assim, 41 no verso 37. O plano que José apresentou ao Faraó. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José e mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real à frente dos arautos e iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E ele, que já tinha percorrido tantos caminhos, né? Ele é colocado por Faraó naquela carruagem, segundo, né? E os arautos na frente gritavam o quê? Abram caminho. E aí ele passa todo aquele caminho para chegar na posição que Deus tinha estabelecido para ele estar. Ele que começa com uma túnica muito bonita, feita pelo pai, que suscitou inveja dos irmãos. Ele agora é vestido de linho fino, está na carruagem e com gente no caminho, dizendo: abra caminho. Estava o caminho para percorrer. E a partir dali era um outro caminho. A partir dali era um outro caminho. Não era um caminho como escravo, não era um caminho separado da família, não era um caminho saindo de Potifar e indo para a prisão, um caminho de humilhação. Não. Agora era um outro caminho. Ó, como diz aí um jogador de futebol famoso, é outro patamar. Agora é outro patamar. Porque Deus tinha um propósito ali. Deus tinha promessa. Então Deus tem propósito para a sua vida e para a minha vida. Deus tem promessa para a minha vida e para a sua vida. E aí nós temos que estar atentos, porque os caminhos dele não são os nossos. A forma dele trabalhar é ilógica na condição humana. A gente olha e parece que nós não estamos indo em direção à promessa. Nós estamos indo em sentido contrário. Pô, mas tem uma promessa. Eu tive o sonho. Não foi sonho, foi revelação, foi real. Embora sendo sonho, era real. Ele falou que eu ia governar. Então por que eu estou nesse poço aqui? Por que eu estou sendo vendido aqui? Por que eu estou indo para lá? Agora que estava tudo certo, essa mulher aí, né, se levanta contra a minha vida, e por conta da mentira dela, de todo o arranjo dela, toda a falsidade, eu vim parar nessa prisão. E o que eu estou fazendo aqui? A Bíblia não mostra, mas eu suponho que na humanidade os questionamentos vêm. E a semelhança de José, isso pode acontecer comigo e com você. Talvez você esteja num tempo que você está se questionando: eu sirvo ao Senhor há tanto tempo, né? Deus tem sonhos, tem promessas para mim. Parece que a coisa não acontece, parece que eu estou indo contrário, parece que eu estou remando e o barco, eu remo para lá e o vento me leva para cá. Mas saiba
que quando Deus tem os propósitos dele, Ele faz do jeito dele, da forma dele. E o erro é a gente buscar se colocar no lugar de Deus e querer entender Deus, a forma de Deus trabalhar. Não dá para entender, querido. E aí isso causa uma confusão e corremos o risco de retrocedermos, de sairmos do caminho que Ele propôs para nós passarmos e sermos abençoados. O copeiro saiu 2 anos depois e José ainda falou: pô, lembra de mim, pô, te tratei tão bem aqui, né? Lembra de mim. Mas era um propósito de Deus, querido. E aí, nesse propósito de Deus, a gente passa em lugares que a gente não imagina. Aí nasce célula aonde você não imagina nascer. Aí você é chamado para fazer um trabalho em um determinado lugar e você fala: o que é que eu estou fazendo aqui? E até nós entendermos o propósito, há um conflito em nós. Mas quando você entende que aquele lugar, que passar por aquele caminho faz parte do propósito, aí as coisas mudam. Quando o seu entendimento muda, a sua postura muda. Aí um lugar que é dito, ou visto, melhor dizendo, como lugar de maldição, você vai ver aquele lugar como lugar de bênção. Deus me trouxe para cá, tem bênção aqui. Por que eu estou aqui? Eu fui lotado num lugar no início da minha carreira no serviço público. Já contei isso aqui diversas vezes. Eu estava certo para ir para um lugar e fui para um outro. Eu sentei, em dado momento, Bruno, aí perguntei a Deus, falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo nada, não tem nada a ver com esse lugar, nunca passei nesse lugar. E aí fiquei, com aquela condição, tentando entender, mas orando, buscando em Deus. E um dia Deus me mostrou o porquê eu estava ali. Foi a pessoa, quando uma pessoa diz para mim que ela, há 13 anos, que ela percorria todas as igrejas, filho, e que o sonho dela era se consolidar em Cristo e ser batizada, e se batizar, mas ela não conseguia. E ela me trazia um prejuízo danado no trabalho, porque nós trabalhávamos juntos no mesmo setor, e eu tinha que trabalhar por mim e por ela, porque ela não trabalhava. Ela fazia tudo, menos trabalhar. E além de não trabalhar, ainda atrapalhava, me dava trabalho. Ela, além de não trabalhar, me dava trabalho. E um dia, Bruno, eu estou sentado lá, eu falei: Senhor, misericórdia, estou aguentando essa situação com essa pessoa. E aí Deus falou claramente comigo, e Deus fala, você já ouviu Deus falar com você? E Deus fala, e Deus falou comigo: em mim você pode transformar essa maldição em bênção. Querido, foi muito forte. E aí mudou a minha visão. E eu fui falar com ela. E a partir daí começou todo um processo de transformação daquela moça. E aí ela conseguiu de fato se consolidar. E aí ela foi batizada. Já contei isso aqui. Depois ela foi abençoada financeiramente, tinha uma casa que não vendia, a casa foi vendida e as coisas todas foram ajustando na vida dela. Depois eu encontro com ela no centro da cidade de Niterói, depois de muito tempo. Eu falei: e aí? Ela falou assim: pedi exoneração. Eu falei: por quê? O que houve? É para servir o Senhor. Já saímos em missão, 2 igrejas foram iniciadas. Falei: glória a Deus. Então eu entendi o propósito. Quando eu entendi o propósito, a coisa mudou. E não foi somente ela, muitas experiências profundas
com o Senhor eu vivi ali. Profundas com o Senhor eu vivi ali. E eu passei a olhar aquele lugar, Sueli, como diferente. Alguns funcionários iam trabalhar reclamando, murmurando. Eu ia louvando a Deus e eles não entendiam. E teve um que falou para mim assim: você é maluco, rapaz. Você é maluco. Vejo você cantando, você é alegre estar aqui. Eu falei: rapaz, Deus me colocou aqui. Aqui é um marzão do Senhor. E fiquei lá o tempo que Ele quis que eu ficasse lá. E coisas extraordinárias, Beth, eu vivi naquele lugar. Mas é porque fazia parte do propósito. Eu tinha que passar naquele lugar. Mas até entender o propósito, a coisa fica pesada. Mas que Deus abra o seu entendimento acerca do propósito. Por que você está nesse lugar? Por que você está vivendo algumas situações? Algum tempo atrás eu conversei com uma moça e ela me contou momentos que ela viveu, momentos terríveis, de muita perseguição, de muita opressão maligna, muita coisa sobre a vida dela. E em dado momento, ela chegou num determinado local, que não tinha nada a ver dela ir naquele local, eram membros distantes da família dela, e ela foi lá. E um dia ela está lá, ela não conhecia pessoalmente uma das pessoas que estava lá, que era parente dela. E aí ela estava no segundo andar, e Deus manda ela descer. Ela vai para o primeiro andar, aquela pessoa estava lá no primeiro andar da casa. Aí ela chega e Deus fala para ela do meu amor. Falou: como assim? Fala para ela do meu amor. Aí ela falou: por que eu? Porque ela estava sofrendo muito naquele momento, era terrível para ela. Aí ele falou para ela: porque eu te escolhi para levar a minha palavra. E foi a primeira experiência de conversão que ela teve com uma pessoa. E ela começou a falar, e aquela moça se rendeu. Mas até ela entender, foi uma batalha. E é uma batalha sobre as nossas vidas. Mas que Deus traga o entendimento para você. Que Deus traga esse entendimento para mim. Que Deus traga esse entendimento para nós, porque a partir desse entendimento as coisas mudam. Depois de tudo isso, ele é colocado lá, né, diante de Faraó. E agora vamos seguir aqui. E aí ele assume o governo do Egito, como Deus havia revelado no sonho que ele governaria. Não foi isso lá no começo? Que ele seria governador, que ele governaria, e que os irmãos aconteceriam o quê? Se curvariam diante dele. No capítulo 42, no verso 6, diz assim: José era governador do Egito, era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, se curvaram diante dele com o rosto em terra. Existia uma fome grande, só tinha comida no Egito. Eles foram lá comprar. Chega lá, depara com quem? Com o sonhador. Nem ele morreu, Sueli, nem o sonho morreu. O sonho se cumpriu, Bruno. E aí eles, se curvaram diante dele. E é muito interessante, porque até chegar nessa condição foi muito sofrimento, foi muita luta. Imagina o que ele passou. Mas tinha promessa. Não tinha promessa? Tinha propósito.
Então toda luta que você passa, toda dificuldade que você passa, vale a pena. Quando o propósito de Deus se cumpre na sua vida, quando as promessas são liberadas, ou quando você toma posse das promessas, porque elas já estão liberadas. E aí recentemente eu falei aqui, que falando daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico até Jesus, fizeram aquela longa jornada. Os benefícios da jornada vale o sacrifício. Os benefícios que você recebe vale o sacrifício. Então você que tem se sacrificado, você que tem persistido, você que tem perseverado, crendo nas promessas que Deus tem para a sua vida, crendo no propósito que Ele tem para você, ou nos propósitos que Ele tem para você, continue perseverando. Continue perseverando. Imagina, Jô, ser jogado naquele buraco. Imagina quando ele é colocado naquela carruagem, ali. Será que não passou um filme de tudo aquilo que ele viveu, de todos os caminhos que ele percorreu, de todas as lágrimas de tudo que aconteceu? Mas tinha um propósito. Porque Deus falou que depois aquele povo sairia dali, aquele povo ia prosperar. E aquele povo se multiplicou ali de uma maneira intensa, se cumpriu a palavra do Senhor. Mas José foi escolhido para viver aquilo. Então ele recebeu bênçãos ali. Ele foi abençoado, ele recebeu bênçãos ali quando ele chegou naquela condição, porque ele administrava tudo. Mas a bênção não se encerrava nele. A bênção era extensiva. Nós falamos na semana passada do legado. José deixou um legado. José chegou numa condição que quando ele se revela aos seus irmãos, ele pergunta pelo pai: e meu pai? E aí Faraó libera, e ele manda trazer o pai, e com ele vem outras pessoas. E aí no capítulo 45, no verso 9, nós não vamos abrir, mas só para a gente, como referência, José fala assim, José entende plenamente tudo aquilo. No final da história ele fala: vocês projetaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Não foi vocês que me enviaram para cá, Deus me enviou adiante de vocês, porque tinha um propósito específico, para que muitas vidas fossem abençoadas. Ele entendeu isso. Eu creio que ele não entendeu, não foi naquele momento que ele está fazendo essa declaração. Ele entendeu isso lá atrás, e talvez esse entendimento fez com que ele perseverasse. Eu estou sofrendo, mas tem gente que vai ser abençoada. Eu estou lutando, mas vai ter gente que vai ser abençoada. Gente que te traiu vai ser abençoado por você. Gente que te perseguiu vai ser abençoado por você. E aí você tem que ter o coração livre para abençoar. É duro, Sueli? É, né? Não, agora eu sou governador. Vem cá, cava aqui, cava um poço para cada um aqui. Cava um poço para cada um aqui. Vem cá, vira de cabeça para baixo aí. Daqui, vou segurar pela perna. Segurar pela perna de cabeça para baixo. Parafraseando lá o moço do filme lá. Lembra quando eu falei que meu braço esquerdo era mais fraco? Eu não estava mentindo. Até la vista, baby. Né? Ó, até la vista, baby. Oh. Mas José não era Schwarzenegger, graças a Deus, e nem era aquele filme.
Ele não botou ninguém de cabeça para baixo e largou. Pelo contrário, ele abençoou. Ele não pagou mal com mal, como a Bíblia orienta. Não paga o mal com mal. Agora que eu estou aqui, né? Agora que eu estou aqui numa condição superior. Não, eu só estou nessa posição. Ele me enviou adiante de vós para abençoar muitas vidas. Eu só estou aqui porque Ele me colocou nessa posição. E só tenho tudo isso aqui porque Ele me deu, Ele liberou para eu abençoar a vida de vocês. Aí Faraó falou assim: qual é a profissão dos seus irmãos? Qual é a atividade deles? Não, são pastores. Então escolhe a terra aí e bota. Escolhe a melhor. E tem um momento aqui fantástico, que Faraó fica curioso, né? Com aquele jovem, com tudo que ele viveu, e fala, e manda chamar Jacó, que ele quer ter um encontro com Jacó, né? Aí ele vai ter um encontro com Jacó, e para saber quem era o pai. Pô, tem que saber quem é o pai desse jovem. A mesma situação aconteceu com Saul. Quando Davi parte contra Golias, ele pergunta ao comandante do exército: Abner, de quem é filho esse menino aí? Ele diz: Jessé. E aí ele vai, né, chama Jacó, conversa com Jacó, né? Aí não diz qual o nível de profundidade da conversa que eles tiveram, mas tem uma coisa muito profunda e muito interessante. O Faraó era o 01 Sueli, o número 1 do Egito. José era o segundo. Mas sabe o que aconteceu com o Faraó diante de Jacó? A Bíblia diz que Faraó, foi abençoado por Jacó. Teve que pedir a bênção. Se curvou diante de Jacó. Porque ele tinha um governo humano, ele tinha uma autoridade humana, ele tinha uma posição humana, mas Jacó estava aqui, que Jacó era filho de uma promessa feita a Abraão, querido. Está aqui em cima, ó. Hierarquia divina, filho. Sabe o que é isso? Como que Deus faz? E aí, finalizando a história, no capítulo 48, no verso 1, já fechando, finalizando a história de José, linda a história de José. No capítulo 48, verso 1 e 2, diz assim: algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. No 8, quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e o abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Verso 12. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra, e José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão à direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. Abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram os meus antepassados, os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje,
O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Maravilha, né? Como abençoado. Aí vamos para o 49, verso 1. Quer dizer, Jacó adota os filhos de José, toma como seus filhos, seus netos tornaram seus filhos, criados como seus filhos. E ele fala para José: o que nascerem a partir deles é seu. Esses estão separados. 49. Jacó, já perto da morte, Jacó vai abençoar os seus filhos. E diz assim: então Jacó chamou seus filhos, capítulo 49, verso 1. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajunte-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. E aí ele diz para cada um dos filhos o que vai acontecer. No verso 22, ele diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor que eles atacarão, atirando flechas com hostilidade, mas o seu arco permanece firme e os seus braços fortes e ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e bênção da fartura. A bênção ali, ele é abençoado. Jacó abençoa os filhos, os netos, os filhos de José, e abençoa José. E aí lá em Deuteronômio capítulo 33, ele é abençoado pelo seu pai Jacó, mas posteriormente nós vamos ver Deuteronômio capítulo 33, no verso 13. A partir do verso 13 aqui. Aqui diz: as bênçãos de Moisés. Esta é a bênção a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Aí ele abençoa ali cada representante, cada tribo. E no 13 diz assim: a respeito de José disse, que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a sua fonte, sobre a fonte do escolhido entre seus irmãos. O escolhido entre seus irmãos. O escolhido entre seus irmãos. José não era o primogênito, mas ao pegar os dois filhos de José e abençoar, ele dá porção dobrada a José. José era o mais novo. E aí ele foi escolhido dentre aqueles irmãos para, por meio dele, aquela família ser abençoada. Talvez você na sua família possa estar vivendo ou ter vivido situações
em que Deus te escolheu para, através de você, abençoar a sua família. E você, com tantos irmãos, você pode questionar: por que eu? Por que meus irmãos não estão aqui? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que eu tenho que passar isso? Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Você pode não ser o mais velho na sua família, mas Deus pode te levantar para você cuidar dos seus irmãos, para você ser o canal de bênção. Quando Ele vai abençoar, que Ele troca a mão, e José fala: pai, está ao contrário. Ele fala: não, está certo, porque eu inverto a posição. Eu faço com que o mais novo cuide do mais velho. Eu faço com que o mais novo seja canal de bênção para os outros. Então, se Deus te escolheu dentro da sua casa, dentro da sua família, aguarda o que Ele vai fazer. Agora depois eles vão ver, porque sobre José tinha uma bênção especial, querido: prosperidade, fertilidade. Ele pagou um preço, não abençoou só lá não, a descendência dele foi abençoada, meu irmão. Árvore frutífera. Então aguarda, querido, fica na sua posição. Agora segue o caminho que Ele traçou, porque Ele tem bênção. É difícil? É fácil? Não, mas é promessa, querido. Amém? E para fechar aqui, 3 ensinamentos aqui. Deus tem os seus planos para realizar os seus propósitos. Deus tem os seus planos para realizar os seus propósitos. Saibamos disso. Aprendemos isso aqui. Ele falou lá com Jeremias. Falou com aquele povo através de Jeremias 29, ó. Aquele povo cativo, Ele falou: eu sei os planos que tem para vocês. Plano de prosperidade. Nós somos povo de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Os planos dele. Então, que nós possamos buscar nele orientação para entender os planos dele. E quando entendemos, tudo se torna mais fácil. José falou: entendi, para a conservação de muitas vidas, Deus me enviou diante de vós. Ele tem os planos dele, o caminho dele. O que parece que você está indo para longe, você está chegando perto. Quando todo mundo acha, quando os irmãos acharam, foi embora. Sonhador foi embora, estamos livres. Agora o velho também não tem para quem fazer aquela túnica não. De repente vai fazer uma para mim ou para você. Aquele sonhador acabou, ele não está mais não, foi embora. Nada, querido. O sonho, os planos de Deus para aquele sonhador estavam em curso. Porque eles achavam que eles estavam indo para longe, que nada. Eles achavam que eles estavam matando o sonho, eles achavam que eles estavam atrapalhando o propósito de Deus, os planos de Deus que tinha para a vida de José, nada. Eles estavam trabalhando a favor de José sem saber. E aí recentemente eu vi uma história de uma família que se levantaram contra a família, e a família se uniu ainda mais. Aquilo que era para dividir, a família se uniu ainda mais. Porque entendeu de uma outra maneira, recebeu de uma outra maneira, era para fortalecer. Segundo, na execução dos seus planos, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que aconteceu, senhor, cooperou para o bem de José. Tudo, Bruno, tudo, nada do que aconteceu não era para o bem, não fazia parte do propósito. Então ele tem os planos dele. Tudo coopera. Senhor, não estou entendendo nada, mas tudo coopera. Amém? Tudo coopera.
E por último, terceira lição aqui. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, querido. Jó, depois que fez aquela passagem toda lá, no final ele diz: agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, Beth, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados sobre a sua vida. Francisco, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jô, nenhum plano de Deus. Bruno, os planos de Deus não podem ser frustrados. Marlene, Reinaldo, Renata, Sueli. Para a minha vida, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Os planos dele. Os planos dele se cumprem nas nossas vidas. Amém? Você quer viver promessa? Você quer viver promessa? Entenda que Ele tem os caminhos dele, que todas as coisas cooperam para o bem e não pode ser frustrado. 2021, vivendo as promessas de Deus. 2021, vivendo as promessas de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé.